podcast Hospital da Luz, onde os nossos especialistas falam do que sabem. A gravidez é sonhada como um estado de graça em que os pensamentos são de alguma ansiedade, claro, mas sobretudo de muita esperança. Só que, como em tudo na vida, não há nada absolutamente perfeito e cor-de-rosa. Olá, eu sou a Graça Rosendo. Bem-vindos ao podcast Hospital da Luz. Bebê a caminho. Durante os meses de gestação, durante os 9 meses que dura a gravidez, ouvimos muitas vezes a expressão gravidez não é doença. Claro que não é doença. Só que isso não significa que não possam ocorrer alguns precalços, uns simples de resolver, outros mais complicados, para os quais as futuras mães devem estar precavidas. Diabetes gestacional, anemia, tensão alta, pré-eclâmpsia ou excesso de peso são problemas de que todas as grávidas ouvem falar. São muito comuns, Dr. Pedro? Ora, não se pode considerar que efetivamente sejam muito comuns, porque apesar de tudo a maioria das gravidezes decorrem dentro da normalidade. Que é o que se espera, Que é o que ainda se bem, espera, ainda bem. lógico. No entanto, o que temos verificado, temos vindo a verificar nos últimos anos, é um crescente aumento destas e de outras situações clínicas que podem efetivamente complicar aquilo que é o decurso de uma gravidez normal. Muito bem, já vai explicar esses detalhes todos. Eu agora tenho que o apresentar. Pedro Oliveira, olá, é especialista em ginecologia e obstetrícia e dirige o Serviço de Obstetrícia do Hospital da Luz de Guimarães. É o convidado especial, como já perceberam, deste novo episódio do Bebê a Caminho, o podcast do Hospital da Luz sobre gravidez e parto. Bem-vindo, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, e agora Bom, já falámos em episódios anteriores deste podcast e com colegas seus do Hospital da Luz sobre os problemas que podem ocorrer durante a gravidez, quer para a mãe, quer para o feto. Mas estes são temas inesgotáveis, não é? Naturalmente, eu imagino que a sua experiência também lhe diga isso. Certo. E que nos fazem sempre ter a sensação de que por isso ficaram algumas coisas sempre importantes por dizer. Vamos aproveitá-lo tê-lo aqui hoje comigo e vamos retomar este tema das complicações da gravidez. Agora, na perspectiva, se calhar, daquelas complicações que podem ser efetivamente fonte de maior preocupação. Eu há pouco enumerei algumas, perguntei-te se eram comuns ou não, a diabetes gestacional, a pré-eclâmpsia. Disse-me que, sendo potencialmente graves, não eram muito comuns, mas estavam em crescendo, não é? Isso. O que é que justifica isso? As mulheres têm mais fatores de risco hoje, porquê? Ora, a realidade atual é que o que se tem verificado nos últimos tempos tem vindo a ser um adiar da maternidade. Em idades mais avançadas, a mudança de alguns estilos de vida. Portanto, o tema da idade está sempre muito presente está sempre aqui. na berra. Porque efetivamente é o que vamos verificando nas consultas que vamos tendo, nas futuras mamás que nos procuram, é que efetivamente nos procuram em idades mais avançadas. E isso por si só já é um fator de risco e se calhar um dos maiores fatores de risco que vamos encontrar. Vou cometer aqui uma inconfidência. A minha filha está grávida. Foi ontem à primeira sessão do curso de preparação para o nascimento. E telefonou-me depois a dizer: adorei, gostei imenso. Ela ainda não tem 30 anos. E disse-me assim: não há nenhuma grávida que tenha a idade que eu tenho. Todas têm. A mais nova, a seguir a mim, tem 36 anos. E está lá uma senhora de 46. Aquilo que é o limite que nós consideramos normal, uma gravidez normal, sem ser uma gravidez em idade avançada, são os 35 anos. Ok? E cada vez mais vamos tendo primeiras grávidas acima desses 35 anos. Fatores de risco importantes aí, a própria idade, não é? E as doenças que essa própria idade podem condicionar. Aquilo que são o excesso de peso, a obesidade, a hipertensão, patologia cardiovascular, doenças da tiroide, doenças Portanto, imunológicas. futuras mais velhas, maior o risco de complicações na gravidez. Quais são então as mais comuns dentro, no fundo, neste panorama de maior fator de risco? É a diabetes gestacional? E enumeres, porque eu vou querer saber depois um bocadinho sobre objetivamente passa muito por aí. Aquilo que é a mudança de alguns estilos de vida condicionam um excesso de peso, alguma obesidade, o sedentarismo em si. E isso vai-se repercutir efetivamente nessas tais doenças. A diabetes gestacional, a hipertensão, acabam por ser aquelas alterações mais frequentes que vamos vendo com mais frequência. A patologia da tiroide, doenças imunológicas, vão surgindo também com alguma frequência. Mas isso tem tudo a ver com o facto de serem ou futuras mais velhas? Em grande parte tem.
Mesmo Nós que sejam nós vamos mulheres vendo- que cuidam bastante bem da sua saúde. Não necessariamente. Não são todas não é? assim, Não são ok. todas iguais. Mas o que é certo é que, à medida que os anos vão passando, vai havendo um excesso de peso. Algumas senhoras vão-se cuidando menos, se calhar, em termos de saúde, daquilo que é a atividade física, do tempo que dispõem para essa atividade física. E no final vai havendo um acréscimo em termos de peso, vai havendo alterações em termos de condicionamento físico. E isso, efetivamente, depois condiciona risco acrescido na gravidez. Uma das coisas que na preparação desta conversa consigo me chamou a atenção foi na questão da gestão das expectativas destas senhoras e, sobretudo, destas mulheres mais velhas perante aquilo que vai ser, ou aquilo que elas desejam ser, uma gravidez de sonho, não é? Certo. Como é que faz essa gestão no seu dia a dia? A ilusão da maternidade em si versus aquilo que é objetivamente a realidade obstétrica. Nós sabemos que qualquer gravidez, independentemente daquilo que se faça antes, pode ter alguns riscos acrescidos e pode não começar bem ou ter alguma intercorrência no seu decurso. Mas, logicamente, quanto maior for o risco prévio à gravidez, maior é o potencial dessa gravidez não decorrer dentro da normalidade. Portanto, um dos aspectos importantes é efetivamente a fazer uma avaliação pré-concepcional. Vamos falar dessa consulta pré-concepcional, pré-concepção, porque eu tenho muito interesse nessa matéria, mas estávamos na gestão das expectativas e eu estava a tentar que percebesse, estava a tentar perceber que pronto, as expectativas destas senhoras são se calhar diferentes das de uma jovem de 20 anos e nesse sentido falar-lhes destas complicações pode ser mais complicado. O que é que lhes diz sobre como as prevenir, no fundo como é que as informa e o que é que lhes diz sobre como as prevenir? Pronto, passa efetivamente por aquilo que é idealmente essa tal avaliação em termos de pré-conceição. Portanto, a partir do momento em que o casal pondera engravidar, deve fazer uma avaliação prévia. E sendo pais mais tardios, é nesse sentido? Melhor ainda, Ok. não é? Portanto, fazer essa avaliação prévia no sentido de avaliar a mulher em si, como um todo, ver se tem ou não alguma alteração que seja potencialmente corrigível para diminuir potenciais riscos de complicação durante a gravidez. Otimizar estilos de vida em termos de alimentação, medidas higienodietéticas, atividade física, se tiver excesso de peso, tentar melhorar, corrigir esse excesso de peso. Se tiver doenças de base, doenças da tireoide, doenças imunológicas, tentar estabilizá-las, com medicação, sem medicação, mas tentar fazer essa preparação prévia de forma a limitar aquilo que são, efetivamente, potenciais complicações depois no decurso da gravidez, que serão sempre mais difíceis e mais complicadas de conseguir tratar e orientar. O que é que todas essas pré-condições podem provocar durante a gravidez, então? Não sendo corrigidas, vai aumentar o tal risco de complicações, o risco de vir a desenvolver uma diabetes estacional. Mas a relação, por exemplo, de um descontrolo da tireoide, o que é que pode provocar? Excesso de peso, o que é que pode provocar? Certo, pode provocar. Vamos ser assim mesmo práticos e objetivos para as senhoras perceberem. Portanto, este excesso de peso vai fazer com que o organismo já esteja a trabalhar com alguma sobrecarga. A gravidez em si vai-lhe acrescentar ainda uma sobrecarga maior. Aquilo que é o funcionamento em termos metabólicos, a glicemia, a produção de insulina não vai ser suficiente para esse excesso. Portanto, vai aumentar o risco de desenvolver uma diabetes estacional. Pode até ter já previamente uma intolerância à glicose. Se isso for diagnosticado com a otimização destas medidas higienodietéticas, vamos reduzir o risco de desenvolver uma diabetes estacional e as complicações que isso pode ter depois no decurso da própria gravidez, quer em termos maternos, quer em termos fetais, do que implica em termos de vigilância de glicemias capilares, do que implica em termos de necessidade de fazer medicação, Uma antidiabéticos vigilância orais, da gravidez muito mais apertada. muito entende? mais apertada. Ok. Sim. Vamos, enfim, caso a caso. Diabetes estacional é o quê? Porque é que aparece? Certo. Já percebemos que tem aqui Portanto, a um fator de risco. diabetes estacional, diabetes Pode por acontecer si, a qualquer mulher. pode grávida. acontecer a qualquer mulher grávida, com maior probabilidade naquelas que tenham os tais fatores de risco
que condicionem esse risco acrescido. O facto de haver diabetes na família, apesar de nunca se ter manifestado Mas tem um naquela mulher potencial que de agora é base, grávida. tem um potencial de base que lhe vai condicionar esse risco acrescido. Ok. O facto de poder ter tido uma diabetes numa gravidez anterior, por exemplo. Diabetes significa o quê? Basicamente é o aumento do açúcar, da glicose circulante, que precisa de que haja produção de insulina para ser armazenada. Havendo uma limitação nesta produção de insulina, o que vai acontecer é que o valor deste açúcar circulante vai estar aumentado. Isto tendencialmente vai agravando. Portanto, esta produção de insulina vai sendo cada vez mais limitada. E o que é que faz a diabetes estacional não controlada à grávida e ao feto? A diabetes por si só aumenta muito o risco cardiovascular, o risco de patologia cardíaca, do rim. Na grávida especificamente tem esse risco também acrescido. Portanto, se tivermos uma diabetes não controlada, significa que temos valores de glicose no sangue muito alterados, fora daquilo que seria o padrão ideal deste perfil glicémico. E vai fazer com que seja produzido um fator, nomeadamente a nível fetal, com que seja produzido um fator de crescimento e que vai condicionar um crescimento mais significativo desses fetos. Muitas vezes ouvimos histórias... bebés muito grandes, é isso? Isso, muitas vezes ouvimos histórias partos de bebés... muito difíceis. Partos difíceis, bebés que, apesar de serem muito grandes, são também mais imaturos do que provavelmente bebés mais pequenos. Por causa Mesmo que nasçam no termo. Mesmo que sejam bebés de termo. Exatamente. São bebés menos preparados, para a vida extrauterina do que bebés que nasçam filhos de mães não diabéticas. Minha ideia é que um bebê grande à partida é Era saudável, não é? Exato, é só grande. Isso, não. Mas dizer, limita. Podia ser complicado para a mãe dar à luz aquele bebê, mas que de resto. Se fosse só as condições do parto em si, não é? Sim. Essa é uma das limitações, portanto, são bebês mais pesados, pode condicionar partos mais complicados, nomeadamente questões de distócias de ombros e afins, partos mais traumáticos, pelo tamanho do feto, mas são também fetos que estão mais imaturos, menos preparados para a vida extrauterina, principalmente nos primeiros dias de vida, por causa destas variações a que estiveram sujeitos durante o período intrauterino. Manifesta-se como no bebê? Com hipoglicemias, portanto, com diminuição daquilo que são os valores de glicose no sangue do bebê, e que condiciona algum risco, nomeadamente risco de vida. Portanto, exigem uma monitorização mais apertada desses valores de glicose no sangue. Naquilo que é a maturidade pulmonar, por exemplo, uma maturidade pulmonar mais atrasada, pode ter algum stress respiratório na fase inicial. Há uma análise que se faz a meio da jornada da gravidez, que tem a ver com esta com esse rastreio, exatamente. Com o rastreio da diabetes estacional, isso. Certo? O diagnóstico da diabetes... Todas as grávidas fazem, independentemente de terem ou não fatores de risco? Certo, todas as grávidas. Aí é um rastreio universal a todas as grávidas, que deve ser feito no segundo trimestre, entre as 24 e as 28 semanas. Este diagnóstico da diabetes pode ser feito logo nas análises de rotina do primeiro trimestre, se tivermos um valor de glicemia acima de 92 mg por decilitro. Mas se não há à partida nenhum fator de risco, não é nada. Certo, mas mesmo assim já vamos apanhando uma outra grávida neste primeiro trimestre com estes valores alterados, que já lhe faz diagnóstico de diabetes na gravidez, porque foi diagnosticada na gravidez, mas provavelmente já tem prévio uma intolerância à glicose. Daí, mais uma vez, a importância da tal consulta de pré-conceição, ok? De rotina normal, de rastreio normal, todas as grávidas fazem, entre as 24 e as 28 semanas, a tal prova de rastreio de diabetes da gravidez, PTLG, e de acordo com aquilo que sejam os valores, é uma prova de sobrecarga de glicose, portanto vão beber um líquido açucarado e vão colher sangue, colhem previamente, colhem passado 1 hora e passado 2 horas a ingestão desse líquido açucarado. E de acordo com aquilo que sejam os valores de glicose no sangue, vamos então fazer o diagnóstico ou não de uma diabetes da gravidez. Fazendo o diagnóstico de diabetes da gravidez, estamos a falar numa percentagem, percentagem significativa. 15 a 20% das grávidas vão ter um teste positivo. Não fazia ideia.
Não fazia ideia que era essa A dimensão. maioria, apesar de tudo, consegue um controlo dos valores de glicemia com medidas higienodietéticas só, sem mais nada, portanto, as medidas em termos de dieta, de atividade física, e conseguem manter um padrão glicémico dentro de valores normais, mas ainda fica uma percentagem significativa que tem que fazer antidiabéticos orais, tem que fazer insulina, para conseguir ter estes valores controlados. A diabetes estacional fica? A diabetes estacional não. A diabetes estacional não fica. Claro, Isso. pode, eu fiz mal a pergunta, naturalmente. A diabetes estacional pode transformar-se numa diabetes para sempre? E condiciona risco aumentado nos anos seguintes, falamos de 5, 8, 10 anos, mas de vir a desenvolver uma diabetes mellitus. Ok. Ok? Bom, hipertensão, pré-eclâmpsia, o que é que isto é? Coisas complicadas, não é? Coisas Muitos complicadas. nomes, mas que nós ouvimos cada vez mais, não é? De Exatamente. repente miúdas que não têm problema nenhum de Alteração saúde. nenhuma à partida e que De repente chegam ao fim da gravidez e drama, horror. faz neste momento já um rastreio naquilo que é a ecografia do primeiro trimestre, no sentido de tentar perceber, embora a sensibilidade não seja muito alta, mas no sentido de tentar perceber se há um risco potencial de poder vir a desenvolver A pré-eclâmpsia. eclâmpsia no curso da gravidez. E esse rastreio, sendo positivo, implica que inicie uma profilaxia com aspirina de baixa dosagem. A pré-eclâmpsia é basicamente um aumento daquilo que são os valores da tensão arterial no decurso da gravidez, associado a alterações em termos renais, em termos hepáticos, e que pode ser uma coisa leve, sem ter implicações muito significativas, mas que pode evoluir efetivamente para tensões muito mais elevadas, uma disfunção renal e hepatossolar muito mais marcadas. Mas porquê que acontece? Tem a ver com aquilo que, para todos os efeitos da gravidez, É uma grande alteração. é uma grande alteração em termos de organismo materno. Pensa-se que seja por alterações em termos de placentação, na fase inicial da gravidez, aquilo que são as artérias espiraladas, portanto, aquilo que é a ligação da placenta ao útero materno, que não se faça de forma mais conveniente e que limita aí o gradiente funcional em termos vasculares e que no futuro acabe por condicionar um aumento generalizado em termos de pressões arteriais. Portanto, é preciso aumentar a pressão arterial para que o sangue circule de forma mais conveniente, ou da melhor forma possível, a nível desta troca uteroplacentar. Não sei se percebi bem a sua explicação, mas São foi coisas ótima. complicadas, São coisas complicadas. Pergunta mais básica sobre esse assunto. As mulheres sentem alguma coisa? Conseguem, independentemente da vigilância que fazem com o seu obstetra, Fazendo vigilância. algum sinal que lhes possa indicar que há aqui um risco disso? Falando numa fase já se calhar mais avançada da doença, que pode condicionar dores de cabeça, as cefaleias, pode condicionar dor epigástrica, mas aí já estamos a falar numa fase se calhar mais avançada da doença, que pode ser mais complicada. Sim, porque a gente ouve falar em pré-eclâmpsia no fim da gravidez, não é? Maioritariamente no fim da gravidez, mas pode acontecer em qualquer fase da gravidez. Pode acontecer, e as situações mais graves até acontecem em fases mais precoces, no segundo trimestre, mas 26, 28 semanas, pode condicionar, pode haver já alterações de pré-eclâmpsia. E o que é que isso faz? O que é que se faz? Em que é que isso resulta? A parte dos antes do tempo, sim. É que risco de vida para estamos aqui num equilíbrio difícil materno-fetal. Portanto, temos que tentar chegar o mais longe possível em termos de tempo de gravidez, mas temos uma mãe que está ou que pode ir ficando cada vez mais desequilibrada em termos tensionais. Isso põe a risco a sua vida? Põe a risco a vida materna. As situações mais complicadas põem a risco a vida materna e pode condicionar efetivamente risco materno e risco fetal. E qual é a razão por que isto acontece? Tem a ver com a tal alteração em termos da placentação. Sim. Ok.
pensa-se que seja o fator mais importante de desenvolvimento para a eclâmpsia. Daí Portanto, tentar-se aqui fazer é- este rastreio no Exatamente. primeiro trimestre. Fazer rastreio e fazer uma boa vigilância. Fazer uma boa vigilância passa essencialmente por ir fazendo a monitorização em termos das tensões, por fazendo as rotinas analíticas nos vários trimestres, se houver alterações em termos Pois, e a das tal tensões aspirina de arteriais, baixa dosagem. se houver alterações em termos de tensões arteriais, se houver alterações em termos de excesso de proteínas na urina, se houver... Depois há algumas alterações que podem causar confusão, nomeadamente os edemas. Mas o edema em si não Mas significa... mais vale prevenir do que remediar. naturalmente. Lógico. Na dúvida avaliar sempre. Ok. Mas o facto de ter edemas, o inchaço, as pernas mais inchadas, principalmente no final da gravidez, deve procurar avaliação, logicamente, mas na maioria das vezes está relacionado só com a gravidez em si, Ok. com o peso que o próprio útero grávido provoca na circulação. Ok. Bom, falou ainda do excesso de peso, da obesidade. Isto pode acontecer a qualquer mulher grávida. Há fatores de risco para isto. Enfim, eu sei que a pessoa gosta de comer muito durante a gravidez. Esse é o maior fator de risco. É mesmo? É mesmo. Era isso que eu ia dizer. Temos aqui duas vertentes. As grávidas que já partem para a gravidez com algum excesso de peso ou obesidade, e as grávidas que, não partindo para a gravidez com excesso de peso ou obesidade, durante a gravidez acabam por não ter muito cuidado em termos alimentares, em termos dietéticos, como se calhar tinham previamente à gravidez. E tem um acréscimo em termos de peso mais significativo. Portanto, na consulta pré-conceição, antes de engravidar, emagreça. Certo. É isto? Certo. É este o conselho que dá? Exatamente. Nas questões de excesso de peso ou obesidade, um dos conselhos é efetivamente esse. Portanto, tentar ajustar aquilo que é a atividade física e a dieta, de forma a que permita ter um peso mais ideal para partir. Mesmo isso muitas vezes ajuda na própria fertilidade em si. Ok, claro, naturalmente. Qual é objetivamente a influência, a interferência, o que é que isto provoca no desenvolvimento do feto? Qualquer destas complicações mesmo graves de que nós tivemos aqui a falar? Se é que tem. Pode condicionar aquilo que é, estamos a falar sempre, numa sobrecarga em termos de organismo materno. Se temos uma grávida que já parte para a gravidez com algum excesso de peso, durante a gravidez, primeiro trimestre, segundo trimestre, aumenta 15 quilos, 20 quilos, em termos de risco cardiovascular, vai aumentar o risco cardiovascular. O coração vai ter que trabalhar mais para bombear sangue para essa massa toda. Não é? Em termos metabólicos, em termos de glicose circulante, o pâncreas vai ter que produzir mais insulina para conseguir armazenar essa glicose toda. Andamos sempre Neste equilíbrio, ok? Quanto maior for este acréscimo de peso, maior é o risco de desenvolver, não pelo excesso de peso em si, não pelas questões estéticas desse excesso de peso, mas pelo risco que isso condiciona em termos cardiovasculares, em termos metabólicos. Alterações no desenvolvimento do feto, ou melhor, enfim, potenciais riscos do feto não se desenvolver de forma normal, não é? No seu percurso normal, podem ser umas consequências de tudo isto. Mas para além disso é possível acontecer, enfim, situações concretas, específicas ao feto propriamente dito, quando se diz não desenvolver. Estou a pensar, por exemplo, naquelas coisas do esófago. Ou isso não tem nada a ver com complicações na mãe? Não. Tem no esófago do bebê. Estamos a falar de alterações morfológicas, portanto, naquilo que é a morfologia fetal, e que não tem grande relação. Portanto, não há relação com as si. complicações da gravidez. Isso. Okay. Era isso que eu queria perceber. Há relação com que falámos há bocado, não é? Com desenvolver uma diabetes gestacional, essa diabetes gestacional ser mais difícil de controlar. Secundariamente a isso, haver um acréscimo em termos de desenvolvimento fetal, em termos de crescimento fetal, ser um feto maior, mais desenvolvido, mas menos maduro. Ok.
pode condicionar pós-nascimento, os tais picos de hipoglicemia, ou tal dificuldade em termos respiratórios. Ok. Qual é a fase da gravidez onde existe maior risco destas coisas, destas complicações mais graves? Não podemos identificar. Pode acontecer. Pode acontecer ao longo de toda a gravidez. Falamos no primeiro trimestre, se calhar, daquilo que é o maior risco em termos de gravidezes não evolutivas, portanto, dos abortamentos precoces. Mas ao longo de toda a gravidez vai depender um bocadinho daquilo que são os fatores de risco que temos, daquilo que é o desenvolvimento da própria gravidez. Assim, pior se calhar diria que é o segundo trimestre, por estarmos aqui a falar numa questão de prematuridade extrema. Se desenvolver uma pré-eclâmpsia que seja moderada, que seja grave, às 26, 28 semanas, é mais grave do que desenvolver esta mesma pré-eclâmpsia às 34, 37. 35 semanas ou às 37, ok? Porque aí já temos um feto mais desenvolvido, mais capaz, com menor risco de mais facilmente decidirmos. Mas sempre imenso risco para a mãe, não é? Para a grávida, ou não? Nestas circunstâncias não, porque a nossa atitude se calhar vai ser mais interventiva às 35, 36, 37 semanas. Vamos lá despachar isto já? Do que se for às 26 ou 28 semanas. Estamos a falar. Mas já temos algumas situações em que, efetivamente, às 26, 27, 28 semanas temos que abreviar o parto. Certo? Abreviar o parto, porque corremos risco de vida. Perder os dois. Isso. Perder os dois. Isso. Aqui a decisão tem que ser sempre. Sabemos que temos que salvar sempre, não é? E nestas circunstâncias ficamos aqui um bocado apertados entre a espada e a parede, tentar salvar os dois, mas pelo menos não perder um. Exatamente. Já falou na consulta pré-conceição, eu ia-lhe pedir um conselho para futuras mães que possam identificar-se com algumas das coisas que eu explico aqui. A consulta pré-conceição é um desses conselhos óbvios. É importantíssima. Portanto, dentro daquilo que já conversamos até agora, muitas destas coisas podem ser melhoradas, prevenidas, corrigidas, ajustadas em fase pré-conceição. E ao fazê-lo, vamos diminuir aquilo que é o risco associado à gravidez. Mas isso não aconteceu. E agora? E agora vamos ter que nos desenvencilhar durante a gravidez, não é? Portanto, há algumas coisas que podemos fazer, nomeadamente em fase inicial da gravidez, mas sabemos que, não havendo essa correção em termos de fatores de risco, durante a gravidez vamos estar com risco maior das coisas se poderem complicar. Não é? Mas com uma boa vigilância, que é o que nós também temos aqui no Hospital da Luz Guimarães para oferecer a estas grávidas. Em termos de avaliação pré-concepcional, idealmente, e depois ao longo da gravidez. E ajustando essa vigilância àquilo que é o risco associado à gravidez, não é? Sabemos que há gravidez, felizmente a maioria corre bem, e temos exemplos disso. Já há crianças que nascem sem vigilância, às vezes até, não é? Mas naquelas que efetivamente têm algum risco acrescido, uma vigilância ajustada ao risco vai minimizar aquilo que pode ser um resultado final menos bom. E é isso que temos aqui também no Hospital da Luz Guimarães. E é isso que temos aqui no Hospital da Luz de Guimarães. Temos uma equipa jovem, dinâmica, bem formada, com conhecimento técnico para levar as nossas grávidas a bom porto. Não, o Sr. Diretor sabe a boa equipa que tem. Naturalmente. Bom, uma gravidez bem vigiada, já percebemos, em especial para futuras mães que carregam fatores de risco mais relevantes, é meio caminho andado para garantir que tudo corre bem. Exatamente, é isso. É essa a mensagem. Take home message. Ok. A gravidez não é doença, como dissemos no início, mas mais uma vez percebemos hoje com o nosso especialista que a doença pode surgir e que o seu risco pode e deve ser prevenido. Obrigada, Pedro. Muito obrigada por ter sido tão claro na informação, se bem que naquela bocadinho eu não percebi tudo. E nos conselhos preciosos. Tenho que fazer uma consulta de pré-conceição. Mas eu não estou propriamente. Bom, já passou o meu tempo. E nos conselhos preciosos que partilhou connosco. Muito obrigada. Eu acho que vamos convidá-lo outra vez para voltar a este Bebé a Caminho. Sempre disponível. Boa. Muito obrigada pela atenção. Se nos segue, sabe que voltaremos em breve com os nossos especialistas e outros temas sobre gravidez e parto. Até breve. Podcast Hospital da Luz,
onde os nossos especialistas falam do que sabem.